talvez de escola dominical, Pois todo é. mundo agora tentar acreditar nisso, porque a coisa vem de um modelo maior, Quanto a vem de esse alguém que está na espalhar, mídia. quanto a esse espalhar na Assembleia de Deus, o senhor é parte do membro do Conselho de Doutrina da Assembleia de Atualmente Deus. sou. Seria esse o órgão, ou o Conselho de Apologética, o órgão responsável por tentar coibir, botar uma certa ordem no que vem a ser a doutrina da Assembleia de Deus? Bom, acontece o seguinte, nós temos o credo em que nós cremos, não é? E o que acontece é o seguinte, a Assembleia de Deus tem um modelo de estrutura bastante diversificada, entende? O que acontece? Com os conselhos, por exemplo, Conselho de Doutrina, Comissão da Apologética, assistem a todas essas coisas calado, porque eles não têm poderes para isso. Eles só podem emitir o seu parecer se for solicitado pela mesa diretora da CGADB. Pastor Marcelo, o senhor que é conferencista e tem a oportunidade de visitar vários estados e congregações da Assembleia de Deus, tem observado se essa campanha do pastor Silas Malafaia e do pastor Michael Murdock estão causando mal-estar no seio assembleano? Veja, Danilo, eu quero começar pontuando que nós precisamos mais da prosperidade da teologia do que a teologia da prosperidade. Quando há uma ênfase demasiada no ter, nós estamos combatendo o maior sermão pregado por Jesus, que enfatiza o ser. Bem-aventurados sois vós, não bem-aventurados aqueles que têm. Então, o que nós temos percebido é muita insatisfação nas igrejas, porque estão fazendo da igreja um mercado, do púlpito um balcão, do evangelho um produto e dos crentes consumidores das bênçãos de Deus. Parece que o que está acontecendo na igreja foi o que aconteceu em Belém, e o livro de Ruth deixa isso muito explícito, que houve uma fome em Belém, e levou aquela família de Elimeleque, Noemi, os seus 2 filhos, Malom e Quilião, a sair de lá. Ora, o nome Belém significa casa do pão. Veja o meu raciocínio. Então houve uma aparente falta de pão na casa do pão que levou aquela família a sair daquela cidade. Belém é um retrato da igreja. Que é a casa do pão. Que é a casa do pão. Jesus nasceu na casa do pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, quando há uma fome na igreja, a escassez da palavra, porque os púlpitos estão se empobrecendo, as pessoas não falam mais da glória da cruz, do sacrifício de Jesus na cruz, que este é o evangelho. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, que ele disse assim, eu não tenho outra mensagem a não ser essa, a pregar a Cristo e esse crucificado. Então, quando nós invertemos a ordem, as pessoas começam a dar voz a ventos de doutrina que, infelizmente, têm atacado muitas igrejas e tirado a ênfase do Calvário e da cruz de Cristo. Portanto, nós precisamos voltar aos princípios da palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo de número 8, Paulo diz, se um anjo do céu descer entre vós e pregar outro evangelho daquele que eu não vos tenho falado, vocês consideram anátema. Amém, amém. Então, nós temos que basear a nossa vida na palavra de Deus. Então, nós estamos aqui com firmeza doutrinária, bíblica, enfatizando que a nossa riqueza maior é Cristo, que nós aspiramos por uma pátria celestial que é Jerusalém. Então, se nós começarmos a inverter, a ter, a conquistar, a ter tantas riquezas, para que almejarmos o céu? Pergunto eu, será que Jesus morreu na cruz para nos fazer milionários? Para nos fazer prósperos? Eu penso que a maior prosperidade é conhecer a Deus. Pastor José Barbosa, na hora que o vídeo estava passando, eu reparei que você fez uma cara assim um pouco estranha a um momento em que o pastor Mike Murdock diz assim, obediência retardada é rebelião. Se colocando como o pastor de cada um que está assistindo e admoestando o crente que está sentado em sua casa, em seu sofá, em seu recliner, como ele fala, aí até o telefone e semear na sua campanha. Então, obediência retardada é rebelião? É isso mesmo? É o doutor Mordedog, né? Doutor Mordedog,
ele se coloca hoje como o ícone da sabedoria, né? Como o ícone da sabedoria. Ele esteve no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, eu estava presente, e lá ele fez uma palestra. No final da palestra, ele limpou os bolsos dos irmãos. Foi uma limpeza geral mesmo. E ele escreve alguns livros, né? Alguns livros teologicamente medíocres, e estes livros são livros de autoajuda. Livro de autoajuda, teologia motivacional, e ela é a ribeirização da fé, né? Ela é a ribeirização da fé. E ele segue uma linha, Hanne Graf faz um trabalho muito interessante sobre o chamado Evangelho da Mente, que segue uma linha do Dr. Kimby, que é o mentor da senhorita Ed, da ciência cristã, de Fillmore, né, e de Holmes, que são mentores da chamada ciência da mente, da religião da mente. Não é mais fé na fé, né, mas a fé a partir de uma confissão, que é, na verdade, uma confissão positiva. Primeiro que o Tio Patinha Gospel, ele trouxe no seu Quem programa... é esse Tio Patinha Gospel? O Tio Patinha Gospel é o Maia Faia, né? O Maia Faia. Ah, ok. Ele Entendi. trouxe no seu programa o Dinossauro Decadente da América, né? Ele pediu R$900. Agora ele traz uma versão, né, truncada do guru do neoliberalismo americano, né? O mordedog, ele morde mesmo, se bobear, você sai do culto sem a carteira, sai sem carteira do culto, sem a carteira. Este evangelho da mente está sendo propagado de forma ferrenha, de forma voraz e abrupta mesmo, O Mordedog diz que os livros que ele escreve têm a mesma inspiração da Bíblia. E lá na América, os cultos lá da igreja do Mordedog é mais ou menos assim. Não tem um culto, uma liturgia devocional. Lá você vai para uma cabine, né, uma lan house, e lá você vai digitar lá e vai ouvir e ver o Mordedog palestrar sobre sabedoria. Ele esteve no Brás também, deu uma limpada legal também lá. Eu saí voado antes, porque eu falei... Pode fazer minha cabeça também aí, entendeu? Me hipnotizar. E eu vou dar meus 10 também, que eu tinha no bolso R$10. Vai embora meus R$10, vou ficar sem bus para voltar para casa. E o Mordedog, juntamente com o Dinossauro Decadente, tome muito cuidado. É um segundo evangelho, é o evangelho, como o pastor Marcelo colocou aqui, dos homens, é o evangelho dos homens, e digo algo para vós sem nenhuma apreensão. O Dicró, que fez um samba na década de 70, era mais ou menos assim. Malandro é malandro? Se gritar, pegar ladrão, não fica um, meu irmão. E hoje vou falar para os amados aqui com o coração aberto, a mente aberta, o coração partido mesmo. Eu sei que existe um remanescente ainda, eu conheço o pai do pastor Carlos, pastor Josias, que é um ícone do evangelho romântico, pastor Ezequiel de Taubaté, que são ícones do evangelho romântico. O evangelho hoje é um grande negócio, o que o Murdoch faz é um grande negócio, é negociar ovelhas, é degolar a ovelha, arrancar a lã das ovelhas. Eu não sei o que falta mais. O cara vai deixar de dar um dinheirinho da faculdade, pagar sua facu. Ele pediu o dinheiro da viúva. Da Você viúva. Ele falou, the young widow. Ele falou exatamente essas palavras. Deixar de pagar a facu para dar dinheiro pro Mordedog. Quer dizer, o Mordedog quer morder mesmo, então é fim de morder.